Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Desgostos da Vida, Suicídio. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá! Hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Desgostos da vida, suicídio. Antes eu queria falar alguma coisa sobre o corpo espiritual, uma revelação feita pela obra de Francisco Cândido Xavier, de que o suicídio e a delinquência são os dois únicos fatores que, ao lesarem o corpo físico, em uma eventual desavença, ou no suicídio, são os dois fatores que ferem o corpo espiritual, aqueles que geram lesões no corpo espiritual, e essas lesões se transferem para o mundo dos espíritos, se transferem para o corpo espiritual. Fora isso, por qualquer que seja o acidente ou morte pela qual alguém passe, como, por exemplo, alguém que é assassinado pela arma branca ou por um projétil, ele retorna para o mundo espiritual com um perispírito perfeito. Mas, através da delinquência, que é um ato do próprio elemento, e do suicídio, nós retornamos, as pessoas retornam para o mundo espiritual com o corpo espiritual lesado. Naturalmente, não há tempo para explicar isso, e nem é o objetivo da nossa palestra, apenas uma informação que se constitui uma grande revelação do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, existem algumas questões que foram formuladas por Allan Kardec sobre o suicídio, que são as questões da 943 a 957. Muito interessante. Nós sabemos que hoje no Espiritismo existe uma gama imensa de novidades, foram trazidas por alguns espíritos através da psicografia, inclusive de Francisco Cândido Xavier e de outros médiuns, e ratificam tudo aquilo que Kardec estudou na questão relacionada ao suicídio. O desgosto da vida tem sua origem na ociosidade, na falta de fé e na saciedade. Quer dizer, Kardec, muito inteligente, muito intuitivo, recebeu instruções dos espíritos e pesquisou, e como um grande médico intuitivo, naturalmente ele nos trouxe informações de grande importância em primeira mão. A ociosidade, nós sabemos que é algo que é decorrente de uma série de fatores. Existem pessoas que não gostam de trabalhar, gostam de permanecer na ociosidade. Outras não trabalham porque não precisam. Herdaram grandes fortunas e se habituam a determinados costumes no âmbito social e não trabalham. Outros têm problemas muito sérios de ordem psicológica, não conseguem trabalhar. Não é verdade que o nosso caríssimo André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que a própria ociosidade, se nos mantermos ociosos, nós nos sujeitamos a sermos enfermos nas próximas encarnações, porque existem mecanismos, arquivos do corpo espiritual que estão interligados com certas atividades que culminam, no caso da ociosidade, na formação de futuras enfermidades. Portanto, é uma das revelações de André Luiz. A falta de fé foi o outro item a que Kardec se referiu,
Hoje nós temos, pelas informações dos espíritos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que todos nós desenvolvemos a nossa fé em Deus, a nossa fé de um modo geral, e aquele que diz que não tem fé em Deus ou na existência da espiritualidade, naturalmente está sendo orgulhoso, porque todos nós partimos das comunidades primitivas através da reencarnação e há muitos milhares de anos passados, quando a mediunidade começou a surgir em nosso ambiente social, nós geramos a religião, as religiões primitivas. Criamos a goecia, que é a magia negra, da qual ainda existem alguns resquícios hoje. Criamos o politeísmo, não por acaso assim, criamos porque muitas entidades espirituais se apresentavam inicialmente, há cerca de 40 mil anos ou um pouco mais, aos primeiros médiuns que surgiam. E um se dizia o Deus disso ou daquilo, e esses deuses foram aumentando em números. E as primeiras religiões, portanto, eram politeístas. Em todos os continentes, as comunidades primitivas tiveram essa iniciativa. Então, todos nós temos uma fé que nós desenvolvemos de alguma maneira. Dizer que não temos fé é até orgulho, mas às vezes nos declaramos sem fé. E aquilo torna-se um hábito, e aquilo talvez nos sugestione de alguma maneira e nos cause um problema. E Kardec percebeu que a criatura que diz que não tem fé também pode ter, digamos, um motivo para se suicidar. E a saciedade? O que é a saciedade? Quando nós estamos com fome, nos alimentamos e imediatamente passa a nossa fome. Estamos saciados. Então, o elemento que detém esse fator da saciedade é aquele que está saciado em tudo. Isso, de certa maneira, vai influenciar em decisões absurdas, principalmente se essas três coisas se juntarem. Então, gera-se um motivo que, na verdade, não deveria existir e pode ser o motivo de um suicídio. Somente Deus pode dispor da vida. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Nós sabemos que hoje, no ambiente do espiritismo, a questão do suicídio é muito elástica. Hoje existem muitas abordagens sobre o suicídio. Sabemos que alguns animais também se suicidam. E surge a pergunta, por que no âmbito religioso nunca se falou no suicídio? Por que a Bíblia, que é o livro mais lido, não fala do suicídio? Parece que há apenas uma menção ao suicídio, sem grande importância em toda a Bíblia. E outras religiões também não fazem referência ao suicídio. Então, naturalmente, são as determinações de Deus para que as coisas se conduzam desta forma. Ora, o suicídio voluntário é aquele que é planejado. Quando o cidadão racionalmente planeja o seu suicídio, executa a sua própria morte, ele transgride as leis de Deus. Agora, por que nós sofremos tanto com o suicídio? Muita gente pensa que Deus é uma espécie de executivo semelhante aos executivos da Terra, que está em determinado local e tudo o que acontece ele observa, tem as suas leis, as suas determinações, e como, por exemplo, no caso do suicídio, se alguém se suicidar, ele determina que esse alguém tem que sofrer porque se suicidou. Mas, na verdade, Deus não condena ninguém. Deus tem as suas leis, que são justas, são as leis de amor, e, portanto, se nós saímos fora daquilo que as suas leis determinam, naturalmente vamos sofrer as consequências. No caso do suicídio,
nós sofremos as consequências porque nós destrambelhamos o corpo espiritual. O corpo espiritual é uma máquina extraordinária, segundo muitos espíritos falam isso através da obra de Francisco Cândido Xavier. É uma máquina extraordinária, principalmente depois da grande revelação de André Luiz, através da obra de Francisco Cândido Xavier, de que o mundo dos espíritos dispõe de uma tabela periódica completa, onde para além, aquém dos elementos, aquém do hidrogênio, que é o elemento mais simples da nossa tabela periódica, e além dos elementos radioativos, nós temos muitos elementos que compõem a tabela periódica do mundo dos espíritos. Então, a conclusão, quando lemos os livros do André Luiz e verificamos que ele faz referências a isso ou aquilo que não existe na Terra, esse tipo de matéria que não é conhecida entre nós, é exatamente por isso, porque a tabela periódica revelada por ele, que existe no mundo dos espíritos, dispõe de milhares de substâncias que aqui não existem, que não é possível existirem no nosso plano material. Porque quando Kardec desencarnou, depois do seu desencarne, é que a nossa tabela periódica ficou pronta. Quer dizer, nós não sabíamos absolutamente nada do que relativo ao que se sabe hoje sobre a tabela periódica de química. E, portanto, no tempo de Kardec também, tudo que não se conhecia era chamado fluídico. Quer dizer, a luz era um elemento fluídico, hoje se sabe que é uma onda eletromagnética, o frio, o calor e tantas outras coisas. Se chamava fluido porque a ciência praticamente não existia, estava se iniciando. Então, temos que entender de que quando os espíritos disseram que o mundo espiritual era fluídico, eles não iriam falar para Allan Kardec que iriam postergar as informações sobre o mundo dos espíritos. E postergaram, foi através da obra de Francisco Cândido Xavier, das revelações dos espíritos que psicografam através dele, é que nós ficamos sabendo de que lá existe uma tabela periódica completa, onde existem milhares de substâncias e milhares de radiações que aqui nós desconhecemos. Então nós temos que ver o avanço da doutrina dos espíritos desta forma. Não foram dois sistemas criados, um sistema para o mundo espiritual, que é simplesmente fluídico. Muito facilmente Kardec aceitou essa ideia, porque se tudo que era desconhecido na época se chamava fluido, quando os espíritos disseram que o mundo era fluídico, o mundo espiritual, então rapidamente se formou uma ideia a respeito. No entanto, Deus iria criar dois sistemas diferentes, um para o mundo espiritual e um para o mundo físico. Se nós estudarmos bem a doutrina dos espíritos, iremos perceber que a criação divina é algo extraordinário e ela detém determinadas características e todos nós, na medida em que estudamos, começamos a perceber. E esse fator de que lá existe uma tabela periódica completa é endossado não somente por André Luiz, nem por Emmanuel, mas por todas as entidades que psicografam através de Francisco Cândido Xavier. Temos que entender que devemos muito respeito ao Francisco Cândido Xavier e, portanto, um homem digno que não viria nos trazer ou permitir que lhe fosse transmitido informações contraditórias. Então, alguém poderia dizer, mas nós temos no ambiente espiritista todo o direito de não concordar com isso ou aquilo. Mas nós temos que observar aqueles dos quais partem as informações. Sabemos que o Espiritismo é administrado da esfera do Cristo. Será que lá na esfera do Cristo, intencionalmente, procuraram alguém com as características psicológicas, por exemplo, de André Luiz, para nos trazer novidades e informações, e, ao mesmo tempo, essas informações sejam
contraditórias sejam erradas e nos trazer informações corretas sobre o Evangelho de Jesus. Então, há uma série de perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos e verificar de que nós já estamos vivendo a época nova em que devemos ser francos e devemos estudar a doutrina dos Espíritos daqui para frente para vermos a evolução do centro espírita, a evolução da casa espírita, a evolução do pensamento espiritista, que é administrado da esfera do Cristo. Somente Deus pode dispor da vida. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Tanto o suicídio voluntário é aquele em que você programa o seu suicídio. Este é que faz com que as consequências decorrentes, por exemplo, da desorganização do programa de reencarnação, da desorganização do corpo espiritual, com o próprio método pelo qual o cidadão se suicida, e, portanto, todos esses fatores criam problemas muito sérios nos corpos espirituais, submetidos à agressão do próprio elemento que desejou se suicidar, de tal maneira que, dependendo do caso, existem entidades que permanecem por séculos e séculos. Quando elas se reabilitam, quando elas estão com o seu corpo espiritual reabilitados para a reencarnação, os seus entes mais queridos já não estão nas proximidades dele, já estão em regiões mais elevadas da espiritualidade. E, portanto, é algo muito sério, e fica a nossa palestra hoje como um alerta, principalmente aos jovens, aqueles que hoje estão se suicidando muito aqui no Brasil. Me recordo de quando eu era adolescente, naquele tempo, o suicídio entre crianças e adolescentes, noticiados pelos jornais, que ocorriam na Europa, era algo estrondoso, era um acontecimento que causava grande admiração a todos nós aqui no Brasil. E hoje o Brasil está entre os campeões desse terrível acontecimento. Naturalmente, existem motivos, e esses motivos foram estudados por Allan Kardec, e hoje, como a expansão dos comentários, das palestras sobre o Espiritismo tem aumentado muito, nós podemos fazer palestras sobre esse assunto, focando os mais diferentes níveis de acontecimentos. Nós temos estudiosos aí que fazem palestras e fazem abordagens internacionais. Quer dizer, isso significa tocar nos assuntos que dizem respeito à formulação das leis que apoiam essas atitudes espiritistas que são aprovadas em muitos países. Nós temos uma série de controvérsias no nosso ambiente social, onde se geram ideologias extravagantes em torno do suicídio, mas no passado já houve muito mais. Nós notamos que há um declínio dessas ideologias. Kardec, no tempo em que fez a codificação, ele faz referência a um país que permitia, quando alguém se suicidasse, quando, por exemplo, um marido, um pai de família se suicidasse, a sua esposa, naturalmente, teria que se suicidar sobre o corpo do próprio esposo. Quer dizer, devido a esse preconceito, gerou-se um costume onde a esposa naturalmente irá se suicidar, quer seja para cumprir simplesmente a formalidade criada contra a própria vontade, ou quer que ela se suicide porque acredita no preconceito que foi criado e tornou-se um hábito e costume social. Portanto, sabemos que esta pessoa retorna ao mundo espiritual sem experimentar as consequências dos sofrimentos que o suicídio poderia causar.
Portanto, o suicídio que causa mais sofrimento, que causa mais impressões negativas e prolonga mais o tempo da reabilitação, é a transgressão da lei de Deus, que é o suicídio raciocinado ou racional, aquele que é planejado pelo próprio suicida. O suicídio causado pelos desgostos da vida é uma insensatez. O elemento é insensato. Ele sai fora do bom senso. Ele não está tão normal, mas ele não é portador de transtorno mental, ele não é portador de nenhuma psicose. Quer dizer, ele tem simplesmente desgostos da vida devido aos fatores de sua própria vida. Talvez um daqueles 3 fatores a que nós nos referimos, de que ele, descuidadamente, por exemplo, está sem trabalhar, porque não necessita do trabalho, não ocupa a sua mente, ou por outros tantos fatores que podem causar o desgosto contra a vida. O suicídio para escapar às misérias e às decepções são frutos da falta de coragem e pobreza de forças para suportar as provas e expiações. Os Espíritos informaram para Allan Kardec de que as leis de Deus respondem às questões que estejam diretamente relacionados com os desejos de cada um de nós aqui na Terra durante o período de reencarnação. No entanto, a falta de coragem, a pobreza de forças para se manter capaz de vencer as questões que a vida nos apresenta, os problemas que surgem em nossa vida, estas não podem ser concedidas por Deus. Deus nos dá, é o provedor de tudo. Quando nós fazemos as nossas orações, todas elas, segundo os Espíritos, são analisadas. E segundo o nosso merecimento, nós iremos receber as respostas. Desde que a prece seja sincera, seja simples, seja real e demonstre o nosso interesse e a nossa confiança em Deus. Ora, no caso de nós vivermos, Deus exige de nós que tenhamos coragem, que tenhamos ímpetos, e sejamos cheios de forças, de energia, para prosseguir vivendo, para tomar essa ou aquela iniciativa. Quando isto falta, não somos supridos. Quer dizer, essa iniciativa é nossa, para que venhamos a receber o auxílio de Deus. Então, às vezes, falta a coragem do cidadão vencer as dificuldades e os seus problemas, e para fugir dessas misérias que surgem, dessas provações difíceis, dessas dificuldades inevitáveis, ele simplesmente se entrega à falta de coragem e de força, se entrega ao desânimo. E ele fica, então, desanimado para prosseguir, para suportar com resignação, para aceitar as sugestões dos bons espíritos, dos seus espíritos familiares, para que ele vença essas provações. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Então precisamos ter forças suficientes a fim de que Deus possa prover as nossas necessidades. Os que conduzirem um infeliz a esse ato responderão por homicídio. Então o cidadão está encurralado pelas dificuldades da própria vida, relacionados com a profissão, relacionados com os problemas que envolvem a parentela, ou com amigos ou vizinhos. Surgem problemas das mais diferentes formas, como todos nós sabemos. E esse cidadão se entrega gradualmente ao desânimo e tende a se suicidar. E ele tem muitos amigos que poderão
lhe oferecer oportunidades, lhe dar conselhos, lhe dar ajuda material, se é o caso da necessidade material, de conversar com ele, e através das conversas, através da indução que nós temos, todos nós temos um poder muito grande de indução. Nesses casos, naturalmente, nós seremos inspirados a agir com a indução, com o nosso poder mental, a fim de influenciar os nossos irmãos que queiram ceifar a própria vida. Então aí nós poderemos ajudar materialmente, por exemplo, o nosso irmão que está nessas condições, além desses fatores que podem ajudar o nosso irmão a se erguer e sair da ideia do suicídio e verificar que o processo reencarnatório é muito bem feito e que a garantia de que todos nós somos capazes de vencer os nossos problemas, ela é dada por aqueles que são responsáveis por esse extraordinário processo da reencarnação, cuja responsabilidade pertence aos espíritos superiores. Então, quando nós negligenciamos esta oportunidade de auxílio aos nossos semelhantes, nós iremos responder como homicidas se o nosso irmão se suicidar. Porque luta com a necessidade e se deixa morrer de desespero, contará com a indulgência e mais culpados serão os que poderiam impedi-lo. É algo semelhante. Esse cidadão está extremamente necessitado dos bens materiais para que haja a sua subsistência de forma normal, ou considerada normal. No entanto, ele cai em desespero devido às provações, às vezes por desemprego, por falta de atividades em que ele possa exercer a sua profissão, por algo relacionado com o trabalho, e se ele não exercer, ele vai passar necessidade juntamente com a família, com os filhos, que é uma das provações que existem em nossa sociedade e quase todos nós conhecemos. Mais culpados serão os que poderiam impedi-lo. E todos nós temos amigos, companheiros. Então, a questão do suicídio envolve um grupo de pessoas. Temos amigos nestas condições. O nosso dever é fazer o que for possível de nossa parte, a fim de evitar que venhamos a responder pelos atos dos nossos semelhantes. O suicídio, segundo a causa, poderá ser diminuído seus rigores para salvar a vida de outrem ou ser útil o sacrifício da vida é meritório. No suicídio, segundo a causa, poderá ser diminuído seus rigores. Segundo a causa do suicídio, os rigores do suicídio poderão ser diminuídos, evidentemente. O elemento poderá se suicidar por um motivo que, na verdade, não se constitui o motivo efetivo, porque não existe motivo para o suicídio. No entanto, ele poderia engendrar formas as mais variadas do suicídio, dependendo da causa. E se ele tiver uma causa diferente, ele irá refletir sobre isso e, naturalmente, na escolha do processo do suicídio, ele poderá auferir alguns benefícios. Para salvar a vida de outrem ou ser útil, o sacrifício da vida é meritório. Isso ocorre com alguém que seja amigo daquela criatura que está à beira do suicídio. Ele tenta salvá-lo daquela situação, mas é um evento em que ele vê que corre um risco muito grande de perder a própria vida. E se ele realmente for sincero e se arriscar a isso e perder a sua vida, ele terá um grande mérito. Quer dizer, ele sabia que havia
a possibilidade de morrer. No entanto, ele se aventurou, ele se arriscou, e se ele morreu, ele teve um grande mérito, porque ali ele estava simplesmente defendendo alguém que estava prestes a se suicidar. É um suicida moral o homem que perece pelo fogo das paixões, é duplamente culpado. Falta coragem e animalidade. O suicídio nada repara. Existem pessoas que são extremamente apegadas às paixões. E às paixões afetivas, que afetam o maior número de criaturas no âmbito social da Terra, desde épocas pregressas. Nós já vivemos no passado distante, segundo os Espíritos, uma situação em que se gerou uma simbiose intensa e as relações afetivas eram motivo de obsessões muito grandes, obsessões terríveis. E a defesa dos parceiros que se envolviam com essas paixões, também no mesmo nível de ignorância, contribuíam para que muitos absurdos acontecessem. Na atualidade, nós sabemos que as paixões no ambiente afetivo é responsável por uma gama imensa de crimes que ocorrem todos os dias em todas as cidades do mundo. Porque o homem ainda não aprendeu, como grande vilão da história, segundo os Espíritos, não aprendeu a santificar as suas posições, os seus pensamentos, a fim de evitar que ocorram crimes e maldades em função das paixões. E essas paixões também, quando muito intensas, pode provocar o suicídio. Pode provocar o suicídio e pode ajudar na prática do suicídio. Falta de coragem e animalidade. O suicida moral, o homem que perece pelo fogo das paixões, é duplamente culpado. Quer dizer, ele tem paixões e se suicida pelo motivo dessas paixões que afetam o seu coração, a sua mente, o seu espírito. No entanto, esse motivo das paixões exercerem o domínio não é aceito pela divina misericórdia. Por isso aqui ele é duplamente culpado, porque ele já está errado por estar envolvido em paixões muito intensas. E devido a essas paixões, ele próprio se conduziu ao suicídio, achando que estava agindo de forma correta, quando na verdade falta nele a coragem e a verdadeira animalidade. Se comporta como um animal irracional. E, portanto, o suicídio nada repara. O suicídio apenas destrói, porque leva, além das agressões que ocorrem no corpo espiritual, leva para o mundo espiritual e, dependendo dos casos, no processo de recuperação do seu corpo, ele terá ainda que reencarnar mais de uma vez, e aqui no processo reencarnatório ele estará sofrendo as consequências do suicídio e, consequentemente, buscando gradualmente a reabilitação do seu corpo espiritual, que às vezes demanda um tempo imenso para ser reabilitado. Diante de uma morte inevitável e terrível, alguém abrevia a vida por instantes. Mesmo assim é culpado. Não há justificativo para o suicídio. O que os Espíritos nos ensinam é de que Deus, na sua grandeza, ele pode nos salvar de uma situação qualquer, em qualquer momento. E alguém que tenciona se suicidar nestas condições e que abrevia
a sua vida. Nós temos aqui no slide o cidadão com uma tesoura na mão, naturalmente está mantendo a sua vida orgânica através de um alimento que é injetado na veia, e ele corta, porque os médicos já lhe avisaram de que em poucos dias ou em poucas horas ele poderá desencarnar. E aí que está o poder de Deus, que pode surgir até o último momento. Então nós temos que continuar respeitando Deus, a infinita misericórdia, o ensinamento dos Espíritos para estes casos, e aguardar o momento preciso do desencarne desta criatura, mesmo sabendo que nós iremos evitar a sua morte tão somente por alguns minutos ou por alguns instantes. Tal é o respeito que a espiritualidade nos induz a mantermos a bondade divina, que é a provedora de todas as nossas necessidades. É a ela que devemos a nossa própria existência e a nossa própria vida. Não há justificativa para o suicídio nestas condições. A ignorância e a loucura geram atenuantes. Quer dizer, Kardec recebeu uma resposta. O louco que não sabe o que faz, se suicida e não sabe que está se suicidando. Então, somente as intenções, somente aquilo que nós engendramos e participamos como culpados, devido às demonstrações efetivas dos nossos desejos, é que geram as respostas das leis de Deus. Portanto, o elemento pode ser um suicida para nós que estamos analisando em nosso mundo. Mas do ponto de vista espiritual, ele não é um suicida, porque ele não teve a intenção de se suicidar. Ou ele estava com um transtorno mental, um transtorno psicológico, ele não estava agindo segundo a sua vontade, livre e soberana, que Deus concede a todos nós. Os que se matam para reencontrar entes queridos pagarão caro pelo cometido. Não, eu vou me suicidar, porque vou me encontrar com os meus pais, com os meus irmãos, com fulano ou cicrano, a quem eu tanto amo, e quero me encontrar o mais rapidamente possível. Já existiram muitos casos desse tipo. Talvez hoje seja menos expressiva essa ideia, mas já ocorreram muitos casos de suicídio devido a esse pensamento absurdo. Quer dizer, pagarão caro pelo ato cometido. Quer dizer, é um suicídio em potencial. As consequências do suicídio são relativas às causas que o provocaram. Alguns expiram imediatamente e outros em outras existências futuras, em pior circunstância. Quer dizer, aquele que hoje tem os seus problemas, as suas frustrações, não sabe administrá-la, se ele se suicida devido a esses problemas, nas próximas encarnações, depois da sua reabilitação espiritual, ele terá o reinício a partir da repetição daquela encarnação. E a sua encarnação terá maiores dificuldades do que aquela reencarnação que lhe instruiu, que lhe possibilitou, lhe inspirou a prática do suicídio. É isso que ele quis dizer. Então, diga sempre não ao suicídio. Muito agradecido a todos pela audiência e até a próxima. Vamos falar só um pouco do livro. Ainda temos bastante livro desses para serem distribuídos. A Rádio Fraternal estará distribuindo gratuitamente para todos aqueles que telefonarem para a Rádio e TV Fraternal e que formam grupos de estudos ou que queiram estudar sozinhos, com a utilização do livro que interpreta apenas uma pequena parte da obra de André Luiz, com este livro. E, portanto, será enviado gratuitamente pelo correio, será cobrado tão somente a postagem do correio,
E hoje sai muito barato, eu acho que menos de R$15, aproximadamente R$15. Tá? Muito agradecido a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.